Bom dia. A apostila de vocês hoje, história, desculpe, filosofia, primeiro ano, página 121. Tá? Vamos falar sobre essa imagem, essa figura aqui, importantíssima, que, como filósofo e sociólogo alemão, né? Jürgen Habermas, uma figuraça aqui, né? Uma pessoa de grande importância quando nós passamos a discutir ou passamos a fazer a discussão com ética, ou a ética da discussão, na qual o diálogo em si é mais importante do que o convencimento do interlocutor, ou seja, o que você fala para si mesmo é mais importante do que você fala para o outro. Primeiro você tem que se convencer daquilo que você está falando, e não falar apenas por falar. O que a maioria faz, né? A maioria tem certamente, né? É, é muito hipócrita, né, cara? As pessoas agem muito com hipocrisia. Por quê? Porque elas convencem o outro, mas não convencem a si mesmas, tá? Isso acaba degeneralizando a pessoa intelectualmente, tá? Porque se ela não acredita nem nela mesma, como é que ela vai acreditar na transformação do outro? Nós estamos aqui com o Guia do Estudante aqui, interessante essa página aqui. Tem outras que eu sempre coloco aqui, sempre chamo aqui, sempre mostro aqui, né, que é, a ideia é justamente essa, né? É trazer para cá, né, cara, uma interdisciplinaridade, né? No caso aqui, nós trabalharmos com essa interdisciplinaridade com relação às diferentes formas, diferentes fontes, né? Então, a apostila tem um material que é um material um pouco denso, não no sentido de compreensão, mas no sentido do próprio material, da própria forma como ela está, né? Como ela coloca o assunto ali, né? Ela coloca como um texto muito corrente, muito corrido ali. E, e claro, né, que nós, no século XXI, né, primeira metade do século XXI, podemos ainda aí, né, vamos colocar, temos o privilégio de poder, né, trabalhar com a informação, né, disseminada através né, da nossa rede social, né, da nossa internet em si, né. Então, a origem de Habermas, né, é Düsseldorf, né, Alemanha. Ele ainda é um filósofo, né, e um pensador ainda vivo ainda, assim como outros, né, de sua época. Se pegar, por exemplo, lá o Jürgen Moltmann, que é um teólogo, ele também é nascido na mesma época que o Habermas e ainda continua produzindo, tá? Então, a corrente filosófica do Habermas é a Escola de Frankfurt, que é uma escola que surge com os conceitos, né, discutindo os conceitos da atualidade do século XIX, desculpa, do século XX, né? Porém, com um pensamento, né, ela retoma um pensamento marxista, ou melhor, retoma conceitos marxistas. Então, as principais obras estão ali: As Mudanças Estruturais da Esfera Pública, Conhecimento e Interesse, Teoria do Agir Comunicativo, Discurso Filosófico da Modernidade, A Ética da Discussão e a Questão da Verdade, Direito e Democracia. Né? Frase síntese: o agir comunicativo fundamenta-se na força sem violência do discurso argumentativo, né? Então, a comunicação, se comunicar é mais interessante do que você argumentar, né? De você tentar convencer o outro, né? Com seus próprios argumentos, né? Tentar convencer o outro com sua, com o que você acha certo, né? Não é o que você acha certo, é o que você pode concluir, o que você pode chegar à conclusão de certo com o outro. Estão me entendendo?
É como que nós podemos chegar a um senso comum daquilo que pode ser certo, porque não, daquilo que pode ser verdade, porque não existe verdade em absoluto na filosofia, tá? Você você falar para o outro que aquilo é verdade, é você impor uma ideia. É o que geralmente é o que geralmente acontece, né? É o que geralmente acontece de diversas formas. Algumas um pouco, algumas assim, vamos colocar assim, mais, pode até se entender como mais compreensivas como aceitação do que outras, né? Por exemplo, você colocar lá, você educar o seu filho, né? Como é que você educa o seu filho, né? Através de conceitos que são, né, conceitos que estão ligados ao bom, ao bem, ao certo, né? Às verdades que provêm, né, de uma concepção ocidental nossa no nosso tempo moderno. Então você não vai, né, você não vai ter um diálogo aberto assim, né, aonde vocês vão chegar no senso comum entre você e seu filho quando este é uma criança. Você vai orientá-lo, né? Agora, a partir do momento que ele vai tendo essa orientação, né, vai tendo essa concepção do que é e do que não é, do que pode e do que não pode, do que é certo, do que é errado, vocês vão conversando, né? Isso vai sendo construído em conjunto. Até aí tudo bem? Pode sim, até aí tudo bem. E quando se trata, por exemplo, de uma pessoa que não é o seu filho, como por exemplo no meu caso, eu tenho alunos. Como é que você vai discutir isso? De que forma que você vai discutir o certo, o errado, sendo que cada um, numa sala de 30 alunos, cada um pode ter uma situação diferente da do outro. Hum? Bom, aí você pode trazer exemplos, tá? Você pode trazer exemplos de pessoas que, ao longo de sua trajetória na vida, né, fizeram e não precisaram, né, não precisaram de grandes esforços para convencer, né, vamos colocar assim, filosofar, para convencer sem violência o que é certo. Ah, é, professor? Então diga aí uma pessoa aí. Bom, posso falar então? Então tá bom. Já que vocês deixaram, Jesus Cristo, né? Não estou aqui, né, fazendo apologia à religião, mas pensa numa pessoa, se a gente for pensar numa pessoa justa, certa, por que não Cristo? Por que não Jesus? Por que não a vida de Jesus Cristo? Hã? Por que não? Porque eu não acredito, não tem problema, né? Mas você acredita numa pessoa que pede pela igualdade? Você acredita numa pessoa que pede por amor? Amor ao próximo, não amor a si mesmo? Você acredita numa pessoa que pede por igualdade entre homens e mulheres, né? Entre fracos e fortes, entre os que podem e os que não podem? Se você acredita numa pessoa dessa, você acredita numa pessoa como Jesus. Não precisa acreditar em Cristo, não precisa acreditar na ressurreição, se você não acredita que ele. Não tem problema. Mas em alguma coisa você acredita e alguma coisa está ligada ao certo, cara. Senão, dificilmente você estaria assistindo uma aula minha. Tá? Ah, mas eu sou obrigado a assistir, não sei o que tem, não sei o que tem. Tá, tudo bem. Mas. E as outras aulas? E em outros momentos, você foi sempre obrigado a fazer isso? Em toda a sua vida? Né? Eu acho que não. Né? Ah, mas tá, Jesus, dê um outro exemplo além de Jesus Cristo. Um outro exemplo além de Jesus Cristo. Podia falar do próprio Martim Lutero? Ah, professor, pô, dá um exemplo aí que não seja alguém ligado à religião aí.
Então, não seja alguém ligado à religião, mas uma pessoa bacana, uma pessoa que serviria de exemplo, né? Poderia ser John Lennon, hã? Dos Beatles. Por que não? Em determinado momento ele se manifestou em favor das pessoas, pedindo paz e amor, né? Poderia ser? Poderia. Existem outros, existem milhares. Quem então? Me dê mais exemplos, tá bom? O pai de vocês, né? Que sustenta vocês, que luta, que traz comida para dentro, leva comida para dentro de casa, hum? Que de repente está dando um estudo que ele não teve oportunidade, né? Quem mais? Existem milhares de pessoas que podem servir como exemplo, né? Existem milhares de pessoas que não precisam convencer, tá? Com um discurso, né, elaborado por alguém, em que o papel dele é apenas falar. Existem milhares de pessoas assim, né? Existem milhares de pessoas que são e partem para o diálogo e não para o convencimento, né? Diálogo não quer dizer você convencer ninguém. Diálogo quer dizer você trocar ideias a respeito das coisas. Isso é o diálogo, tá? Então, o que que o Habermas ele busca em sua concepção aqui? Se vocês virarem a página, na página 122, vocês têm lá, olá, sociedades modernas, que são as sociedades vistas pelo Habermas, tá? Então, ó, para remediar a situação, Habermas delineou em sua obra Teoria da Ação Comunicativa princípios segundo os quais as pessoas poderiam agir de forma a perseguir seus interesses sem provocar danos às outras. Então, o Habermas ele se preocupa o tempo inteiro a isso. Ele fala, por mais que o ser humano seja um ser humano que seja impertinente no sentido de buscar, né, no sentido de ele se achar no direito, né, de buscar isso para ele, ou seja, né, corresponder os seus interesses no mundo, né, é quase uma necessidade, assim, vamos colocar assim, do ser humano que às vezes ultrapassa até a sua própria razão, né, o seu próprio raciocínio, a sua própria forma racional de interpretar o mundo. Às vezes vai além. Por que vai além? Porque o ser humano, o que ele faz? Quanto ele mais tem, ele mais quer, né? Nós não nos acomodamos a, a uma a uma forma, né? Vamos colocar assim, a um estado em que chegamos. Nós sempre queremos mais. Então, se nós ganhamos, né, 4.000, nós queremos 6, 8, 10, e assim vai, né? Quanto mais ganhamos, mais queremos ganhar, né? Isso é quase que uma normal, né? Quase normal no ser humano, né? Então, o que que o Habermas pensa? Ele pensa, olha, cara, desde que você não fira o direito do outro, tudo bem. Hã? Quer agir, quer perseguir seus interesses, tudo bem, mas sem provocar danos no outro. Esse é um pensamento que, de uma certa forma, é interessante, né? Porque como que você vai, né? Como você vai, vamos colocar, objetivar seus interesses sem causar dano no outro? Que tudo que você quer, além daquilo que você tem, você vai causar dano do outro. Você vai causar dano ao outro.
Não, mas eu não mexo com ele, não tô. O negócio aqui é, é o meu trabalho. E o que, que é o seu trabalho? Bem, é explorar o meio ambiente ali, é você cortar lenha, cortar madeira, né? Mas quanto mais madeira você corta, né, você pode ter certeza que você vai estar fazendo mal a alguém, ou quem sabe a mais do que uma pessoa, a um grupo de pessoas, não é nem só um, você já envolve um monte de gente nesse processo todo aí. De uma forma ou de outra, quando você quer a mais daquilo que você tem, você acaba sem mesmo, sem que não falei, sem querer, indiretamente, você acaba fazendo mal para o outro. Então tem que ter muita cautela com relação ao ser, às nossas ações, né? Será que temos essas cautelas? Será que buscamos nos regrar diante de um mundo onde, né, tudo, basicamente quase tudo, é materialista, né? Ou quase tudo dentro desse materialismo compreende-se, né, através do consumo, né, do consumo exagerado do ser humano, né? Estão entendendo? Consumo exagerado do ser humano. Nós tiramos, nós não necessitamos mais, consumimos, né? Apenas por consumir. Isso que até que ponto nós estamos interferindo no meio ambiente? Até que ponto estamos interferindo na relação com o outro? Então, ou seja, tudo até mesmo que nós mesmo fazemos sem muitas vezes nos perguntarmos se aquilo está sendo ou é, né, válido, né, ele pode ter uma reação contrária, né? Então, tudo que nós fazemos, o segundo Habermas, que tudo que nós fazemos influi, de uma certa forma, né, no não diálogo. Vocês estão entendendo? O que é um não diálogo? É você não conversar com o outro. Veja cá, quando você tem um problema, a única coisa que lhe salva, a única coisa que lhe esclarece, a única coisa que busca uma situação é o diálogo. Não existe nada além disso. Não adianta você fazer qualquer coisa. Não adianta você, sei lá, né? As pessoas mais velhas às vezes recorrem a meios que são ilícitos, como por exemplo beberem alguma coisa, né, para esquecer, né, fugir do problema. Não adianta, porque quanto mais você tenta escapar, mais esse problema se torna né, mais se torna presente. Então, o Habermas ele é interessante porque ele busca o diálogo diante disso tudo, né? Ele vem e busca o diálogo diante disso. Ele quer, e ele tem tem razão, né? Porque a partir do momento que você busca o diálogo diante de um conflito, você está tentando resolver isso daí, né? Agora, quando você parte para uma ação emergencial do agir para se defender, né? Aí você está indo contra, né? De repente, ao que seria, né, o mais justo, né? Que é entrar num acordo entre as partes. Tá legal? Bem, continuando lá, então, ó. Na sociedade moderna, escreveu Habermas, o entendimento pacífico só é plausível quando os cidadãos coordenam o mais possível seus respectivos interesses entre si. Então ele justamente é uma fala, não é uma fala redundante, né? Mas são complementos aqui. Então, a partir do momento que você seja respectivo a interesses seu e entre o outro, você está tendo um diálogo. Tudo é a base do diálogo. O Habermas é fantástico,
fantástico, fantástico, fantástico, né? Ele tem assim, uma genialidade, tá? Que ela é exposta, né? De uma forma tão natural, ou, né? Que ela muitas vezes chega a ser complexa, porque a gente fica pensando assim, pô, mas é uma coisa tão simples, por que que eu não pensei nisso? Né? Ou é uma coisa tão simples de se resolver, por que que não se parte desse princípio, né? Simples, né? Porque se tem a imposição de ideias, tá? Você não chega a um senso comum porque você tem uma imposição de ideias. Quando você tem essa imposição de ideias, né? O diálogo se torna inexpressivo, se torna inadequado. Quando o outro se põe, né, diante de uma situação com as suas características, com as suas experiências pessoais, como se a experiência pessoal de alguém fosse a de todo mundo, né? Ou fosse igual a de todo mundo. Então, são questões que nós temos que parar para pensar hoje em dia, né? Podemos simplesmente, né, a acreditar que as coisas ou o mundo seja, né, aquilo que é estabelecido como tal, né, e que não pode se mudar porque aquilo é uma verdade e etc e tal, né? Nós temos que entender isso de uma forma um pouco melhor. Nós temos que partir daquela verdade, né, buscar aquela verdade para um diálogo, para uma conversa. Não que ela não seja, não que ela passe a ser negada dali para frente, não, né? Mas fazer com que aquela verdade, ela seja, ou ela seja, vamos colocar assim, ela dialogue, né? Olha aí a questão do diálogo, ela dialogue, né, com outras verdades. Não, não que seja indiscutível ela ser verdade, mas que ela possa dialogar com outras verdades, né, a partir de outros pontos, a partir de outras concepções. Nós vamos ver isso com mais detalhe nas próximas aulas. Por enquanto, vocês têm bastante coisa para estudar lá, que é o Habermas. Esse cara é a pessoa, tá? Estudem e na próxima aula nós damos continuidade, tá legal? Bom dia, tchau, tchau.